O teste do pezinho não era obrigatório e não se colhia no hospital na época que eu nasci. Quando minha mãe decidiu fazer o teste, um mês depois a funcionária disse que não poderia mais, sendo que podia. Desde bebê eu apresentava alguns sintomas que faziam notar que tinha algo de errado, como choro, irritabilidade ou dor característica na urina. Eu me assustava muito na primeira infância. Meu cabelo era claro por falta de melanina. Engatinhei e andei no tempo certo. Então, minha mãe só começou a procurar os médicos somente quando eu tinha 4 a 5 anos. Quando eu entrei na escolinha, que minha mãe notou que eu não estava conseguindo acompanhar. Com 6 anos, por indicação do meu tio, procuramos um médico muito conceituado e ele não soube diagnosticar a doença. Depois desse médico, houve vários erros de diagnóstico por parte dos neuropediatras. Daí em diante, eu desenvolvi um medo terrível por médicos e eu alfabetizei com 7 anos por conta da fenilcetonúria. Quando eu tinha 8 para 9 anos, indicaram a doutora Nayara Argolo, uma neuropediatra especialista em doenças raras. Essa médica que chegou ao diagnóstico, doutora Nayara, ela já tinha certeza do diagnóstico e solicitou um aminograma para confirmar. Com 30 dias depois, o resultado chegou e fomos encaminhados para a PAI de São Paulo para receber o tratamento, porque no Nordeste ainda não tinha. Com 9 anos de idade, eu iniciei, de fato, todo o tratamento da fenilcetonúria com a dieta e a fórmula metabólica. No início, eu tive que ir na PAI de 3 em 3 meses, posteriormente de 6 em 6 meses, e atualmente eu vou anualmente. A primeira profissional que passei foi a neuropediatra. A neuro disse que eu tinha um déficit cognitivo intelectual médio e que precisava passar por uma avaliação psicológica para identificar minha idade neurológica no atual momento. Na avaliação psicológica, minha idade neurológica era de 6 anos na época, e conversando com minha mãe, né, eu tive que ajustar a dieta, a fórmula, ter um estímulo da PICE, eu consegui reverter com 2 anos de tratamento os sintomas. Minha percepção quando criança não era a mesma, pois eu não entendia muito bem a doença. Para mim, naquele momento, eu estava apenas desenhando, não sabia o que a avaliação psicológica tinha por trás. Com a nutricionista foi um pouco diferente, porque tive que mudar tudo na minha alimentação. E a sensação na época foi de alívio, né, mas de medo ao mesmo tempo, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Então a Nutri explicou tudo o que eu tinha que fazer, quanto de proteína eu teria que comer e quanto de fenilalanina eu poderia na época. A minha tolerância sempre foi muito boa e eu tinha uma tolerância de 600 miligramas por dia. Quando eu tive o diagnóstico com a neuropediatra, ela cortou a carne, ovos, leites e derivados, e a minha fenilalanina diminuiu de 27 para 21. Exame este realizado a primeira vez na PAI. No terceiro exame, já em tratamento, um mês, rigorosamente eu caí de 21 para 0,9. Baixou tanto que a médica, a Nutri, pediu para eu comer um pouco mais de fenilalanina para poder normalizar, e a partir daí meus exames davam entre 1,9 a 2,5. Aceitava na época, né, que era até 6 miligramas por decilitro. Com 12 para 13 anos, na PAI de Salvador, começou a oferecer o serviço de acompanhamento para doenças raras, e eu comecei a fazer o acompanhamento com a nutricionista, a psicóloga e assistente social. Com 15 para 16 anos, no ápice da adolescência, eu passei 1 ano furando a dieta. Nessa época, minha taxa vinha muito alta e eu não entendi a importância da dieta para a minha saúde. Com 17 anos para 18, que eu prestei vestibular, foi quando eu tive essa virada de chave e comecei a me autoconhecer melhor, meu corpo, como meu corpo reage à fenilalanina e como eu conseguia, como eu podia mudar essa situação.